Começamos nosso Contexto Metrópolis falando sobre a audiência nos Estados Unidos, em Washington, lá no escritório de comércio, no chamado USTR. Flávio Bolsonaro, que é senador e pré-candidato à presidência da República, está a caminho dessa audiência. Vai ter 5 minutos para falar, ele vai ser o primeiro, inclusive, a falar. Está marcado para as 11 horas, então já deve estar começando. Se os norte-americanos forem de fato pontuais, essa fala do Flávio Bolsonaro já deve estar começando. E, claro, quando a gente tiver qualquer novidade aí sobre a fala dele ou repercussão da fala dele lá nos Estados Unidos, em Washington, a gente vai trazer aqui para vocês. Lembrando que Flávio voltaria para o Brasil amanhã para participar de um evento na Paraíba. Se eu não me engano, é Paraíba, mas podem me corrigir aqui se eu estiver errada, produção. Pernambuco, é isso, não é Paraíba, em Pernambuco. Ele já gravou um vídeo, inclusive, agora há pouco, dizendo que não vai poder participar do evento, pedindo desculpas. E eu vou pedir para a produção rodar para vocês. Meus irmãos de Pernambuco, Flávio Bolsonaro aqui, apenas para comunicar que, infelizmente, eu vou precisar adiar a minha ida até Pernambuco, que estava prevista agora para o dia 9. Eu vou ter que ficar mais um dia aqui nos Estados Unidos para defender o Brasil desse tarifaço. É muito importante mais reuniões que vamos ter aqui para tentar convencer o governo americano e demonstrar mais uma vez, de forma técnica e política também, de que as tarifas são muito ruins para o Brasil e também para os Estados Unidos e que a partir do ano que vem o Brasil vai ter um presidente da República que vai poder sentar de igual para negociar com os Estados Unidos, assim como com qualquer outro país, mas sem tarifas sobre a mesa. Então, pessoal, peço desculpas aí pelo meu adiamento, mas muito em breve a gente vai estar junto, tá bom? Estou aqui protegendo o Brasil das tarifas e do Lula. Um abraço a todos e fiquem com Deus. É isso, o vídeo que foi gravado há pouco, divulgado aí pelo senador e pré-candidato. E como a gente vai tratar desse assunto também aqui no Contexto hoje, e o nome do programa é Contexto, eu decidi contextualizar aqui na abertura tudo que vem acontecendo. Então, Flávio foi até lá para tentar, ao menos, suspender momentaneamente essa tarifa de 25% que pode sim ser imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos exportados aqui do Brasil. O presidente Lula já havia tentado contato aí com o Donald Trump, tentando resolver isso de forma diplomática, mas sem sucesso. Hoje, inclusive, observadores aqui do governo brasileiro vão participar, apenas observando essa audiência nos Estados Unidos para entender os próximos caminhos que o Planalto pode traçar junto ao governo Donald Trump no que diz respeito a essas tarifas. Vale destacar que tudo isso aconteceu depois que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, junto com Paulo Figueiredo, foram a uma reunião nos Estados Unidos, no Salão Oval, com o Donald Trump, e essa tarifa decidiu, e o governo norte-americano decidiu sugerir essa tarifa. Então, tanto o presidente Lula quanto adversários políticos colocam a culpa no Flávio, inclusive chamando de tariflávio essa imposição do governo norte-americano. Então, Flávio está indo lá tentar suspender essas tarifas, ao menos para depois das eleições, para que isso não seja um ativo para o presidente Lula, porque ele pode usar, se essa tarifa de fato começar a valer, ele pode usar isso contra o Flávio Bolsonaro na campanha eleitoral que começa daqui a pouquinho. A gente já está em julho e já começa a campanha. Vale destacar também que nessa reunião que o Flávio foi nos Estados Unidos, ele foi acompanhado do Paulo Figueiredo. Paulo, que estava agendado também para participar dessa audiência ontem, não foi na audiência, apesar de já ter, inclusive, feito o seu discurso, divulgado o seu discurso aí para a imprensa, que além, claro, da sanção dos 25%, ia cobrar a questão da Lei Magnitsky para autoridades brasileiras. O Paulo não participou ontem, talvez para tentar prejudicar menos Flávio Bolsonaro, como ele já vinha fazendo. Vamos lembrar que na semana passada o Paulo Figueiredo acabou criticando o voto feminino aqui no Brasil, dizendo que as mulheres, principalmente as solteiras, votam muito mal. Eu quero rever esse trechinho para a gente comentar também. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. O discurso do Paulo pegou muito mal, com aliados bolsonaristas, acabou prejudicando Flávio Bolsonaro, que é muito próximo do Paulo. E todas as vezes que eles vão aos Estados Unidos, o Paulo está junto dos irmãos Flávio e Eduardo para tentar ali conquistar as reuniões junto com Donald Trump ou com Marco Rubio, enfim, com os senadores republicanos, com aliados
políticos do Flávio e do Eduardo. Pois bem, depois de 5 ou 6 dias, demorou bastante, para que o Flávio Bolsonaro pudesse falar sobre essa fala aí. E ele aproveitou para falar sobre isso naquele encontro que ele teve com mulheres conservadoras, em que, inclusive, a Michele Bolsonaro não participou, e a gente vai ver a defesa do Flávio. Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos, junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá. E, em função disso, que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive está falando da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. E nunca ele poderia dizer que a culpa é das mulheres. E eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram, e tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todos da direita, temos que acabar com essa falta de comunicação. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque a partir do momento que a gente conseguir ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende, é assim que a gente vai resolver. Não é acusando as mulheres de não saberem votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos cuidar das mulheres de verdade. E é isso que nós vamos apresentar durante essa pré-campanha, depois de ganharmos a eleição e durante o nosso mandato. Porque vai ser o mandato que mais vai proteger e valorizar as mulheres na história desse país. Então, quero deixar aqui essa linha arriscada com relação a este assunto. Uma coisa, o Flávio tem razão. A comunicação na direita ela é muito ruim, porque depois disso, o próprio Paulo Figueiredo veio a público, né? Gravou um vídeo dizendo que ele mesmo disse para o Flávio Bolsonaro dizer que ele não participa da campanha, que não tem ingerência no discurso ou nas manifestações do Flávio. Vamos ver. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. É um ótimo discurso político. Um ótimo discurso político que poderia ter ficado guardado às 7 chaves e não exposto aí para nós que estamos acompanhando e que vamos votar. Ou no Flávio, ou no Lula, ou quem quer que seja. E onde é que está o presidente Lula nisso? O presidente Lula que logo no início, depois de saber dessa sugestão de tarifaço, novo tarifaço aos produtos brasileiros, estava em campanha, não em campanha política, mas ele estava viajando para o interior de Goiás para apresentar alguns projetos para o Estado. Lembrando que o presidente Lula é muito fraco no estado de Goiás, o PT num todo é muito fraco no estado de Goiás, que é um estado basicamente agrícola e que vota muito com a direita. Há de se ver aí como foi o governo do Caiado no estado de Goiás. E o presidente Lula, indignado, acabou soltando o verbo sobre a visita dos irmãos Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria
que vão pedir intervenção de um país no nosso país.